Navarro. Tchau! Oriô, Jesse Navarro, nas ondas da Vibe Mundial FM. E hoje eu estou aqui. Era para eu entrevistar a Pam Vaders, uma terapeuta. A gente ia falar do filme Divertidamente. Acredito que ela esteja a caminho, mas enquanto ela não chega, eu vou falar sobre baralho cigano, vou atender o ouvinte. Então você liga para mim aqui na Vibe Mundial FM para fazer uma pergunta. Eu vou passar o telefone do ouvinte. 11 31710221 ou 11 3262 4490. Assim que tiver alguma ligação, eu já vou atender. Vamos ver se tem alguém na linha. Alô? Baralho cigano, ele é um oráculo bem fofoqueiro, né? Ele é muito bom para quem está querendo descobrir os segredinhos das coisas que você não está sabendo, das coisas que você precisa saber para ser bem informada, como se fosse um detetive. Complementarmente com o tarô, ele vai te dar ótimos conselhos. Vamos ver quem está na linha para falar comigo. Alô? Tudo bem. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma leitura para você. É uma leitura geral, vai servir para você que está me ouvindo. Alô? Alô, aqui é a Maria de Santo André. Oi, Maria, segura só um minutinho que eu já falo com você. Essa semana aqui é uma semana para tomar decisões. Uma pessoa afortunada vai chegar no seu caminho para te trazer estabilidade, talvez te pagar uma dívida. Notícias. Muito bem, chegou a Pam Vaders aqui. Eu sinto muito pela nossa moça que ia falar aqui, só que a gente agora vai entrevistar a Pam Vaders. Tudo bem, Pam? Fica à vontade. E aí, Jess? Tudo bem? Tudo bem. Tá tirando aí? Fazendo a tirada? Enquanto você não chegava, eu tava aqui tirando as cartas. Pam, a Pam Vaders, ela é uma terapeuta. Antes da gente entrar no assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Então, trabalho com terapias holísticas, né? A gente sabe que dentro das terapias holísticas a gente tem várias ferramentas. E as ferramentas que eu mais uso são o Theta Healing e o Quantum Beam. Uhum. E no Theta Healing, a gente trabalha com o campo de crenças das pessoas. Então, a gente sabe que temos crenças limitantes e crenças empoderadoras. E o Quantum Beam traz essa percepção das emoções. Então, que as emoções são comunicações que trazem aquilo que está no nosso interior, aquilo que está no nosso subconsciente e que acaba reverberando na nossa vida, né, na nossa tomada de ações, quando a gente vai fazer alguma escolha. Então, as duas coisas estão totalmente conectadas, né? As emoções junto com o seu sistema de crenças, que é as suas percepções, aquilo que você acredita como uma verdade na sua vida, que te leva a fazer escolhas e tomar ações e às vezes reagir, né? Muito bem. Essa entrevista aqui, ela apareceu da seguinte forma. Eu estava navegando nas redes sociais, aí eu li: não assista Divertidamente. Como se fosse uma coisa assim, Divertidamente 2. A notícia, inclusive, é que está salvando a indústria do cinema, né? O que aconteceu com o cinema aí nos últimos 2 anos? Afundou. Remakes de tudo quanto é filme não vingaram. Por quê? Por causa da onda woke. Alguém lá estava interessado em Pequena Sereia, negra, trans, ativista feminina? Não dá. Você pegar o personagem
da Marvel lá e transformar ele numa coisa gay, super-homem moderno, a pessoa começou a ficar de saco cheio disso. A gente é a favor da liberdade, é a favor da pessoa não ter preconceito e tudo. Mas no cinema, eu quero meu herói lá masculino, eu quero a pequena sereia do jeito que ela é mesmo, e cada coisa no seu lugar. E aí, essa militância que colocava a causa política na frente da narrativa, da história, cansou e o público saiu do cinema. Aí, Divertidamente, está chegando na casa do $1 bilhão e salvou a indústria. Mas você caiu num clickbait quando você clicou aqui, porque você leu não assista Divertidamente. Na verdade, a gente quer que você assista Divertidamente. Exatamente. Mas você que pensa que é um filme só para crianças. Conta aí, Pan. Essa ideia só foi ótima. Aquele post ficou incrível. Porque realmente, não sei se você assistiu Divertidamente 1. Assisti 1 e o 2. No Divertidamente 1, a gente dá voz às emoções, né? Então, a gente humaniza as emoções dentro da personagem Riley, que tá crescendo. E ela chega num impasse na vida dela, tá chegando na pré-adolescência, e aí a família dela precisa mudar. E aí mostra o turbilhão de emoções ali, tomando conta, né, ali no painel de controle dela, e tudo aquilo que transborda nela. E o 2 veio para mostrar como é que são todas essas mudanças na adolescência, as novas emoções que surgem, com todas as novas responsabilidades. Então, a gente acha que é um filme para criança, mas ele traz, né, essa essência da gente perceber as nossas emoções e perceber que as nossas emoções, elas trazem um conhecimento interno sobre nós, traz as nossas crenças, molda o nosso comportamento, né? Então, é aquela história, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, você não sabe se você tem uma reação emocional, porque a emoção trouxe uma crença para você. Por exemplo, uma coisa que acontece muito em atendimento, né? Principalmente quando eu atendo homens. Os homens, eles são muito motivados pela raiva, né? Então, a única emoção que que é permitido o homem sentir é a raiva. Então, se o homem chora, ele é fraco. Se o homem é sensível, esse aí, ele também é meio fresco, sabe assim? Meio sem força. Você pode ter certeza que é isso mesmo. E a única emoção que os homens podem sentir a raiva. Então, tem muitos homens que chegam para mim e falam, eu tô sentindo raiva. E você percebe que a raiva molda o seu comportamento, porque se você sente muita raiva em algumas situações, você pode ter algumas crenças. Então, o mundo é injusto. É uma crença que acontece muito com os homens. Porque eu preciso trabalhar muito, eu preciso me sacrificar muito, isso me gera muita raiva, então o mundo é injusto. Né? E as mulheres já têm uma outra vertente, que é a questão de, para eu ser forte, eu preciso reprimir o meu choro. Né? Se a gente pensa na energia yin e yang, a energia yin é mais sensível e a energia yang é mais energia da ação. E a gente vive num mundo em que a ação é necessária, a produção a todo custo é necessária. Só que somos cíclicas, as mulheres são cíclicas, a gente pode se guiar pelos ciclos da lua, pela nossa menstruação, né? E você acaba reprimindo tudo isso para se encaixar no molde dessa sociedade que é a ação a todo momento. E a gente percebe isso no filme da Divertidamente, né? Porque a Riley, ela começa a ter essas novas emoções, a ansiedade, o tédio, a inveja, né? E isso gera nela explosões emocionais, porque ela não sabe lidar com aquilo. Então, assim, o filme 1 mostra que se você isola uma emoção, bagunça todas as outras, porque todas as outras também são codependentes dessa emoção. Então, quando a alegria isola a tristeza num círculo, é aí que o mundo da Riley começa a ficar de cabeça para baixo. Por quê? Porque ela está reprimindo uma emoção. E o filme 2, que eu achei genial, que traz a ansiedade, que a gente, né, vê que é o mal do século, dizem, mostra que todas as emoções estão ali servindo para a nossa sobrevivência. A gente sair dessa dualidade de emoção boa e emoção ruim, emoção positiva e emoção negativa. A positividade tóxica, né, Pan? Exatamente, de que você só pode ser alegre o tempo todo.
E não é bem isso, porque para você ser alegre, você precisa ter experimentado outras emoções para que você reconheça a alegria, senão você não reconhece a alegria. Sim. A alegria é a prova dos 9, já dizia o poeta. Mas o mundo não é só feito de alegrias. Agora, a decisão dos roteiristas de colocar a alegria como a pilota principal, ali como se fosse a diretora. Porque vamos explicar como funciona. É uma ideia genial de ter colocado a alegria como a diretora de um programa de televisão. É como se fosse isso, gente. Eu vou explicar dentro da minha linguagem. Eu vim do mundo da televisão, então eu entendo esse mundo. Como funciona? A cabine de direção é o chamado switcher. Aí no switcher tem lá o diretor, tem lá o sonoplasta, tem lá a pessoa que vai colocar as legendas na tela, tem uma equipezinha que fica numa cabine. E eles falam com o apresentador por meio de um ponto que o apresentador tem no ouvido. Então o diretor fala, olá, chama o break. Olá, agora chama a matéria tal. Olá, agora pergunta tal coisa para ela. Esse filme pega esse universo e faz com que a protagonista do filme, ela seja... As emoções dela são dirigidas... É o filme. Como é que é? É como se a vida dela fosse esse filme, essa produção, e os produtores são as emoções. Então você tem lá a cabine de comando, e aí cada momento, no primeiro filme, a alegria, ela toma a cabine de comando. Ela quer que a Riley seja feliz a todo custo. Então a alegria, porque todo mundo, no final das contas, o que vale é a alegria, Exato, né? É o que a gente mais uma coisa mais legal, né? Quer ser feliz. A gente quer ser feliz, a gente quer viver para ser feliz. Só que as outras emoções estão ali também, dentro dessa cabine de comando. E toda vez que a Riley ela tem alguma experiência que é marcante para ela, essa emoção, essa experiência chega em formato de uma esfera, naquela cabine de comando, e na cor da emoção principal que trouxe aquela experiência. Então mostra também uma coisa que eu acho muito legal, que não só as experiências que você tem são geridas pelas suas emoções, mas também que se você é movido só pela alegria, você não reconhece as outras. Então, no final do filme 1... Ai, será que eu posso contar o spoiler? Pode. Gente, contém spoiler. Qualquer coisa tá no 2, né? A gente qualquer já coisa, tá exatamente. Dois, contém então, spoiler, assim, exatamente. Se você não assistiu 1, cara, assista. Mas eu vou dar um spoiler bem grande agora. Spoiler será dado, atenção. No final, ela percebe que todas as emoções que são geridas principalmente pela alegria, também tem nuances das outras emoções. Então ela vira para o lado da esfera assim, e ela vê que a situação, ela teve não só a alegria, mas ela também teve a tristeza. Então ela mostra ali uma situação em que a Riley tinha perdido um jogo de hockey, que ela joga hockey no gelo. E ela estava muito alegre comemorando com os colegas, só que antes disso ela estava muito triste porque eles tinham perdido o jogo. E ela estava se sentindo muito mal com isso, se sentindo insuficiente. Então, ou seja, nenhuma emoção acontece isoladamente. Para você ter uma emoção, você precisa sentir todas as outras juntos, né? E qual que é o ponto, assim, principal que eu acho que a gente precisa levar desse filme? É que em nenhum momento a gente aprende a reconhecer as nossas emoções. Exatamente. Agora, né, existe um movimento educacional que mostra a importância. A pandemia trouxe também muito isso, né? A importância da gente ensinar na escola o socioemocional. A como reconhecer as nossas emoções, a como gerir as nossas emoções. Porque até então era tudo mental. Vamos pôr lá a matéria acadêmica para encher a pessoa de informação. Mas a gente já está vivendo num mundo de informação. Hoje você dá um Google, você acha qualquer informação. Você não precisa mais decorar todas as informações do mundo, porque está tudo lá no Google. É legal você saber e é legal você instigar a curiosidade para você procurar a informação. E você entender, tá bom, aonde eu posso procurar informações que são idôneas, verídicas, porque você acha tudo na internet, Exatamente. Né? Fake news também come solta lá. Verdade. E aí como é que você sabe o que você está procurando? E como você lida com as emoções que aquelas informações evocam em você. Porque você vai ler um texto que tem, sei lá, um cunho político e você vai tomar um lado ali, você acredita e você não acredita. Você falou agora da cultura woke, né? Então, assim, é muito diferente uma pessoa que é heterossexual ver um conteúdo woke e uma pessoa que não é. Então, qual é a emoção que aquilo vai trazer pra você, sabe? Então, assim,
gerir a emoção, como gerir a emoção, reconhecer a emoção. Porque todo mundo só conhece felicidade, tristeza, medo e raiva. São as principais. Você já ouviu alguém virar e falar assim, ai, hoje eu estou muito frustrado? É raro. Exatamente. Ai, hoje eu estou empolgado. Empolgado até que vai, porque você conecta junto com a felicidade, né? Mas, e aí? Ai, não, fiquei muito frustrado. Hoje estou nostálgico. Exatamente. É um vocabulário que não é tão rico, mas é tão desconhecido para a maioria das pessoas, que deixa, né, a gente tendo essas super crises de depressão, então o maior índice de depressão que a gente teve até hoje no mundo, ansiedade. E o que as pessoas fazem? Ao invés delas lidarem com essas emoções, que é aí que entra a terapia holística, que ela te ajuda a você entender e a gerir as suas emoções, e traz para você, para a luz, né, o que gerou aquilo em você, as pessoas elas estão recorrendo à medicação. E a medicação é o que? É uma anestesia. Você fica bem, a medicação ajuda, independente. Tem alguns casos que são muito extremos, que se você não intervém com medicação, realmente não tem como você acessar aquela pessoa emocionalmente. Claro. Mas hoje, nossa, tem pessoas que, não, toma remédio pra dormir, toma remédio pra acordar, bala. Toma remédio pra não ter crise de pânico, toma remédio. Daí você vê, gente, você toma 10 remédios por dia. Aí não sabe por que tá broxa. Exatamente. Aí não sabe por que tá depressivo, porque o negócio só te afunda mais. Porque tá com isso, porque tá com aquilo. Seu suor cheira mal. Porque você não está lidando com a comunicação que o seu corpo tá te trazendo, que são as emoções. É simples. Esse filme, ele tem um lance também que é muito legal, da pessoa se olhar de uma maneira realista. Então, por exemplo, assim, nesse filme, uma das emoções que no Divertidamente 2 aparece ali é a inveja. Você acha sempre assim, o que eu conheço de gente que se julga gostosa e inteligente mais que os outros, e por isso é invejada. Fizeram uma macumba para mim, onde eu vou eu atraio inveja, e dificilmente essa pessoa pega e pensa no lance dela ser invejosa, ou dela atrair aquilo para ela, porque é assim, se você acha que o outro tem inveja de você, aonde você não está reconhecendo a sua própria inveja? Exatamente. Eu sou invejoso. Você é invejosa? Muitos momentos eu me reconheço. Sim, claro. Por quê? Porque a gente tem, né, a gente ainda vive num mundo em que está começando a ver o poder da cooperação, mas ainda vê muito o poder da competitividade. Então, a competitividade a comparação o tempo todo. E aí, o que é a comparação? Ele fez isso melhor do que eu, ele é melhor do que eu. Você não consegue entender, por exemplo, o sentimento daqueles apresentadores do SBT que fizeram gracinha com a Eliana, ironizando? Com certeza eles ficaram com inveja. Pode ficar com inveja? Gente, aceita que tá com inveja um pouquinho. Se você você nunca vai ficar com inveja de nada. Então, tá bom. Vamos combinar. Até eu ficar com inveja um pouquinho. Aparece um aqui, brilha pra caramba. Você fala, puta, isso aqui arrebentou. Então, só que eu acho só que quando você admite a inveja, você já está começando a evoluir para ressignificar. Por que a gente fala que a inveja é um sentimento ruim, a gente suprime ele e a gente não quer reconhecer que a gente tem inveja? Por quê? Porque a gente entra naquele padrão de bom ou ruim. Então, se eu tenho inveja, eu não sou bom. Se eu tenho inveja, eu sou uma pessoa ruim. Então, você dá o seu valor para aquelas emoções que você julga ruins. Porque você acha que aquilo são características de pessoas ruins. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então o buraco é mais embaixo. A gente vê que a inveja, ela vem de uma comparação. Você se compara por quê? Em que momento você não está reconhecendo a sua potência? Porque se todos nós somos potencial divino, se todos nós somos energia, a gente tem a capacidade de ser co-criador da nossa realidade, manifestador de tudo aquilo que a gente quiser. A gente pode manifestar. O que está impedindo a gente? O que está bloqueando a gente? E aí entra o Theta Healing Quantum Beam, que ressignificam, mapeiam todos esses bloqueios e falam, então, tá bom, então esse é o ponto de partida. Mas para você chegar no seu ponto de partida, para você se transformar, você precisa reconhecer que aquilo existe dentro de você. E isso é através de meditações, né? A gente faz uma meditação no começo para realinhar os chakras e a gente entrar em sintonia. E aí o quê? Quem é a pessoa que está atendendo? Então, por exemplo, digamos que eu estou te atendendo. Você vai me dar abertura, então eu vou pedir permissão para você o tempo todo. Você vai me dar abertura para adentrar o seu campo energético e a partir daí a gente vai
te guiando para você mesmo fazer esse processo. Então, o que eu acho muito legal dessas terapias é que elas são terapias empoderadoras. Você aprende estratégias de você fazer com você mesmo. Vira um processo de autoconhecimento mesmo. Porque você nunca mais vai sentir uma sensação ou uma emoção sem você reconhecer que emoção é essa e sem se perguntar, tá bom, eu tô sentindo isso por quê? Quando foi a primeira vez que eu senti isso? Exatamente. Qual foi a memória que ficou gravada, que nem a Riley, Exatamente. ali no meu sistema, que me trouxe isso para minha sobrevivência? Então, por que eu só sobrevivo me comparando com os outros? Sabe? Muito bom. Ó, eu sei que você tem uma visão de você mesma, de você mesmo. Existe como você gostaria que os outros te vissem, existe a realidade de como os outros te veem, e existe o que você pode vir a ser e se transformar. Mas é muito louco o quanto você acha que é uma coisa, e poucas pessoas se conhecem. Por exemplo, a minha irmã, ela adora esses tipos de filmes da Disney e tudo, ela é uma fofa, né? E eu assisti esse filme e as pessoas que viram também falaram, o Jesse é alegria pura. Por quê? Porque eu tô aqui, eu sou sempre alegre, a pessoa também se alegre. Eu também, as pessoas também falam que eu sou muito alegre. Com alegria. Sabe que a minha irmã virou e falou assim, o Jesse, por exemplo, é a raiva. Só a minha irmã me leu direito, porque quando eu tava vendo o filme, eu identifiquei lá de todos que tinha, eu falei, eu sou a raiva. E não adianta mentir, pra mim mesmo eu não minto. Lá no fundo, é a raiva. Agora, claro que existe, eu tô aqui, a câmera tá ligada, eu vou ficar não vou, né? Porque eu vou tentar passar uma coisa alegre. O administrar as emoções, mas no fundo é guiado pela raiva ainda. Porque você é homem. A gente não falou é meio empurrado da crença, pra isso, né? assim, que é coletiva. É coletivo. O homem só pode sentir raiva. Porque o homem que é bom é o homem que vai, é o homem que busca, você vai é o ter homem que pagar faz todos dinheiro. esses boletos aí, cara. Se você Exatamente. relaxar e cair na conversinha dos outros, perder tempo com quem não vai te acrescentar nada. Então, às vezes, você tem que agir com raiva mesmo, corta, puxa, isso aqui, deleta, isso aqui, vai pro que interessa. A gente julga a raiva, né? Porque a gente julga mas a raiva é um herói no filme, pô. A raiva, ela é uma energia de explosão, ela traz uma energia de explosão pra você ir. Se você não tem raiva, você é uma pessoa apática, você não tem assertividade. Porque eu gosto de explicar, né? Sempre quando eu tô atendendo alguém e as pessoas julgam muito a raiva e elas não querem, elas suprimem a raiva, é que a gente tem como se fosse uma régua infinita. Né? A gente tem uma régua infinita e dentro de cada espacinho dessa régua a gente tem infinitas possibilidades. A gente vive num universo de infinitas possibilidades. Só que a gente se prende a uma possibilidade só, que é o bom ou o ruim, o certo ou o errado. Então é essa dualidade. Quando a gente sai dessa dualidade com a raiva, a gente entende que se você não tem um pouquinho de raiva, você não é uma pessoa que consegue colocar limite. Você não consegue. Porque, por exemplo, pra eu falar um não pra você, eu não posso achar que eu... Quanto mais não você fala pros outros, quanto mais sim você fala pros outros, você tá falando muitos nãos pra você. Então você perceber a sua necessidade. Eu realmente quero fazer aquilo. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu conversei recentemente, né, com uma pessoa que eu atendi e eu percebi em mim. A gente nunca atende pessoas que não têm questões que a gente já teve ou a gente ainda tem. Exatamente. A gente atrai aquilo, né? E é uma questão muito interessante porque eu percebo que quando eu era adolescente, a minha bateria social é muito curta. Eu fico muito cansada. E é energético, assim, sabe? Eu percebo que... eu tô lá, super legal, e daqui a pouco eu falo assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Queria estar na minha casa, sabe? Só que quando eu era adolescente... Quando eu era adolescente, eu tinha aquela necessidade, eu achava que eu tinha que socializar. Que era só assim que eu ia ser boa, que eu ia ser popular, que eu ia conhecer as pessoas. Então eu me autoagredia tanto falando sim pra lugar. Eu ia em lugares que eu falava assim, Jesus, o que eu tô fazendo aqui com essas pessoas? Sabe? E aí hoje eu falo assim, nossa, que engraçado, eu não sabia colocar o meu limite. Exatamente. Pra muitas coisas eu era muito assertiva, então eu sempre fui uma pessoa que corria atrás. Só que pra outras coisas eu me diminuía. E também é uma questão coletiva da mulher, né? Que a mulher sempre foi ela precisa ser batalhadora para conquistar aquilo que ela gostaria, mas ao mesmo tempo, para ela ser aceita, para ela entrar dentro da caixinha dos padrões, ela precisa se diminuir. Então, assim, é muito louco. E eu conversei com muitas mulheres, eu fiz um evento, né, para mulheres sobre o sagrado feminino. E eu percebi esse padrão muito forte. Todas as mulheres trouxeram isso, trouxeram a questão de elas acharem que elas precisam suprimir o feminino delas para terem sucesso e que em muitos momentos da vida delas, elas se sentiam sem ação, sem escolha, numa situação, para se sentir aceita, para se sentir amada, para se sentir querida.
Você vê, outra coisa do filme também, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas só para encerrar, a questão das verdadeiras amizades. Que as verdadeiras amizades, às vezes, elas nos desapontam. Às vezes acontecem coisas que a gente fala, pô, eu não gostei disso. Mas, pensa 50 vezes antes de encerrar uma amizade que ela tem décadas de existência. Porque no final, não pode dar spoiler, mas você vê o que é a verdadeira amizade, que na hora do vamos ver quem foi te resgatar lá. Exatamente. Os verdadeiros amigos. E a gente entender que todo mundo é humano, né? Exatamente. Que você tá lidando com o seu processo, mas eu também tô lidando com o meu processo. Porque às vezes não dá vontade de bloquear os amigos das antigas, que dá umas presepadas. Você fala, não acredito que você está fazendo isso, amigo. Mas eu vou respirar fundo e deixa, porque você tem que lembrar, são 30 anos de amizade. Pam, parabéns aí pelo seu trabalho. Passa seu WhatsApp do Teta Healing. Meu Instagram Exatamente. é @teta.vibes com 2 S, mas é teta com TH, porque vem de Teta Healing, que é, Sim. sabe a letrinha grega? Teta? Sim, então, teta. porque a gente acessa ondas teta no nosso cérebro. Exatamente. É muito Às vezes legal. a gente até esquece disso, né? E é então teta.vibes com 2 S, que nem Vibe Mundial, só que com 2 S. E é isso, e lá tem o meu contato, se você quiser algum atendimento, ficou curioso, quer olhar para suas emoções, né? Se sentiu aí incomodado com esse divertidamente, pode acessar lá, pode me mandar mensagem e bom filme pra você, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau!